Queridos, vamos começar os estudos da noite. Estamos falando sobre os decretos de Deus, a parte da criação. Só para a gente lembrar que decreto é uma coisa, execução é outra, são coisas diferentes. Então, nós temos que ter isso em mente. Primeiro Deus decretou, depois Deus começou a fazer acontecer. E tudo que é decreto acontece. Mas o decreto da criação é uma coisa, a criação é outra. Então, nós estamos vendo já a própria criação. E hoje a gente começa num tema interessante, a criação como um ato pelo qual algo é produzido do nada. O que é interessante? Queridos, o que a gente tem que começar a imaginar é isso. O milagre da criação consiste nisso. O que Deus tinha? Nada. Não tinha nada. Às vezes a gente pega aí um pouco de barro, faz um boneco, mas a gente já tem uma matéria-prima, a gente tem uma noção do que nós temos na mão, o que é possível fazer. Vamos falar um pouquinho comigo de novo. Quando você fala, vamos fazer o almoço, você tem uma noção do que você tem para fazer, do que você tem na mão. Às vezes você quer fazer lasanha, carne assada, você tem na sua casa arroz e ovo. Você está limitado pela matéria. A ideia da criação do nada, produzido do nada, é que ele não tinha nada. Então, quer dizer, humanamente falando, estava totalmente limitado. Deus estava totalmente limitado. Não tinha, bom, agora a gente vai sair para fazer uma compra, eu tenho aqui R$100. Então eu sei que tem a passagem para ir para voltar, então eu posso gastar 95. Então, o que você tem na mão te limita. Agora imagina você não tem nada. Está totalmente limitado. E aí o milagre consiste exatamente nisso. O nada que Deus tinha, ele fez tudo. Certo? Vamos ver alguns textos que falam sobre isso, a ideia sobre isso. Vamos ver aí, queridos, Isaías 45:7, Jeremias 31:22. Isaías 45:7. Isaías 45:7, Jeremias 31:22. Pode ver. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Jeremias 31:22. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. Nós estamos dizendo que Deus criou uma coisa nova. Tem uma frase, eu me lembro muito bem, que diz que na natureza nada se cria, tudo se aproveita, tudo se renova. É exatamente o que hoje as pessoas estão falando que é moda, é moda. O que aconteceu lá atrás é um momento. Deus é o único ser que é capaz de fazer as coisas novas. E fazer do nada. Vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre isso também? Marcos 3:19 e Romanos 9:22. Marcos 3:19 e Romanos 9:20 e 22. Marcos 3:19 e Romanos 9:20 e 22. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Está falando, desde o princípio da criação que Deus criou. Quer dizer, a ideia de princípio da criação já está mostrando que Deus existia antes do princípio, e que era o princípio das coisas, não tinha nada antes. Romanos 9:20 e 22. Quem és tu, ó homem, que questionares a Deus? Acaso aquilo que foi formado pode perguntar a quem formou? Por que lhe fizeste assim? E assim, 20 e 22. que diremos que Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira, preparando para a destruição. Então, quer dizer, quem pode falar, Deus que criou as coisas, o vaso, por que não fez assim? Mas, queridos, o maior texto mais pesado que fala exatamente sobre isso é a passagem de Hebreus 11:3.
que aí é o texto mais forte que fala que Deus criou todas as coisas do nada. Palavras diferentes, mas vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que se vê não foi feito aparente. Deus criou todas as coisas. A criação é descrita aqui como um fato que aprendemos somente pela fé. Pela fé entendemos, percebemos, não compreendemos que o mundo foi estruturado e formado pela palavra de Deus, a palavra poder de Deus, de modo que as coisas que se veem, as coisas visíveis desse mundo, não foram feitas das coisas que aparecem e são visíveis. Então o que acontece, queridos? Hebreus fala que Deus fez as coisas hoje visíveis daquilo que ele via, que não existia. Resumindo, é isso, não existia. Vamos ver mais um texto? Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Isso também é muito claro e forte sobre Deus ter criado as coisas do nada. Pode ser, Romanos 4, 17. Como está escrito, eu te construí como pai de muitas nações, diante de Deus, no qual eu te vivifico os mortos e chamo as coisas que não existem como existem. Então, a gente chama as coisas que não existem a existência. Ele não existia. Vamos gravar isso. O que é uma coisa que não existe? Nada. Não existe. Não tem nem ideia, nós nem sabemos o que é. Mas qual a ideia? Deus chama a existência como se ela já existisse. Então, quer dizer, do nada, Deus faz surgir o que Ele quiser. Então, queridos, o que nós estamos falando da criação hoje é o quê? A primeira coisa, que Deus tem a capacidade, tem o poder de, do nada, fazer todas as coisas. A segunda coisa que eu quero falar, o quinto ponto relacionado aqui, fala, a criação propicia ao mundo uma existência distinta e, todavia, sempre dependente. O que quer dizer isso? Letra A, o mundo tem existências distintas. Quer dizer que o mundo não é Deus, nem alguma parte de Deus, mas algo absolutamente distinto de Deus, e que depende de Deus, não meramente em grau, mas em suas propriedades essenciais. O que quer dizer isso? Algumas pessoas acreditam, no panteísmo, que em cada lugar tem uma parte de Deus. Cadeira, árvore, não. A criação diz claro, o mundo é uma coisa, é uma criação, Deus totalmente diferente. O fato de Deus estar presente em todos os lugares não quer dizer que Ele faz parte de todas as coisas, ou que as coisas fazem parte dele, em hipótese nenhuma. O fato de Deus estar ali não quer dizer isso. Então, a primeira coisa que eu quero falar nesse ponto é o quê? O mundo tem existência distinta, separado de Deus, independente de Deus. Isso é fácil de entender. Como que é algo finito poderia formar algo finito? Como que é algo eterno ter parte com algo que é temporal? Então são qualidades que o mundo tem e jamais eu sei. E o interessante é, um não se transforma no outro nem vice-versa. Não tem como Deus tirar o mundo ou o mundo tirar Deus. São coisas distintas. Não tem. Como já falei uma vez, é diferente de nós, os seres humanos. Os filhos, os pais, um tem o DNA do outro, tem o cabelo. Não. A criação que Deus fez no mundo não tem nenhuma parte ligada a Ele. Vamos ver alguns textos sobre isso. Isaías 42, 5. Malaquias 3, 6. Isaías 42, 5. Malaquias 3, 6. Pode ser. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e
Quer dizer, mostra que Deus não está na terra, dá o espírito, da força ao que estão lá. Então, o que é que Deus daria se Ele é a vida e seria parte do universo? Então, Deus não é parte do universo. Deus criou o universo e mantém a distância totalmente, não distintos. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pastor, e aí? Porque eu não mudo. Queridos, vamos olhar a estrutura da natureza. Há 20 anos atrás, como que era? Totalmente diferente agora. Hoje a gente não tem mais aquela definição de primavera, de inverno, verão, não tem. Está tudo misturado. Quer dizer, o mundo, o universo mudou. Deus não muda. Então, como que o imutável iria fazer parte do mutável? Então, não tem como. Vamos ler mais alguns textos, por gentileza? Aqui vai falar um pouco da diferença do Criador e da criatura. Salmo 90, versículo 2. Salmo 103, 15 a 17. Perdão, Isaías 2, 21. Salmo 90, versículo 2. Isaías 2, 21. Salmo 90, versículo 2. Isaías 2, 21. Pode ser. Salmo 90, versículo 2, Isaías capítulo 2, versículo 21. Antes que nascesse os montes, ou estivesse formado a terra, e o mundo, assim, que divinidade e divindade tu és Deus. Quer dizer, antes, como que é que Deus fizesse parte do mundo? Se ele veio antes do mundo, depois de se tornar parte do mundo, não. Deus é eterno. A diferença do Criador para a criatura. Isaías 12, 21. Meter-se-á pelas tendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Que diz aí que quando Deus se levantar, quando Deus manifestar a presença dele, as rochas iriam se perder, a terra iria rachar. Então, quer dizer, não tem como alguém falar, não, Deus as faz, não faz. Porque quando há uma manifestação de Deus, a terra, a própria terra, não se comporta, não suporta. Outra coisa que nós temos, queridos, o mundo é sempre dependente de Deus. Primeira coisa, Deus não está no mundo. Mas por ele ser distinto, quer dizer que o mundo é independente. O mundo precisa de Deus constantemente, para o equilíbrio, para a organização, para o governo, para essa sustentabilidade que tem, para que o homem não consiga devastar completamente. Então, queridos, mesmo distinto, o mundo é dependente de Deus. Vamos ver alguns textos? Vamos lá, Jeremias 23, 24 e Salmo 104, Salmo 104, versículo 30. Jeremias 23, 24 e Salmo 104, 30. Jeremias 23, 24 e Salmo 104, 30. Responder-se-ia alguém e responderia de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Quer dizer, o mundo depende de Deus, porque Deus domina todo mundo, ele está em todos os lugares. O mundo não consegue viver sem Deus, sob circunstância nenhuma. Não há essa possibilidade do mundo viver sem Deus. O mundo depende de Deus em todo o universo. Salmo 104, 30. Envia teu Espírito e são criados, e assim renovas a superfície da terra. O que acontece, queridos? Deus vai renovando a superfície da terra. Se isso não acontecesse, imagina como que a terra estaria muito mais abalada e desestruturada. Então Deus vai renovando a terra. Então o primeiro que nós vimos hoje é que Deus fez as coisas do nada. Segundo, que mesmo sendo distinta a relação Deus e o universo depende de Deus. E agora vem um ponto interessante, queridos, que até dá umas controvérsias, mas é interessante. O fim último de Deus na criação. O que quer dizer isso? Qual era a finalidade mesmo de Deus quando fez a terra,
quantos nos fez? Qual o fim último da criação? Qual a finalidade da criação? Alguns queriam falar que era a felicidade do homem, isso, aquilo, mas para analisar deles, se a criação tivesse sido feita para a felicidade do homem, esse projeto de Deus corria sério risco de ser frustrado. Toda vez que você coloca uma finalidade que você faz em alguém, você perde o controle da situação. Então eu estou fazendo alguma coisa e dependo, vamos fazer, eu vou construir, vou pintar a parede e dependo do Wellington trazer a tinta. Eu vou ter o controle sobre essa ação? Não, eu dependo de alguém. Eu estou na dependência de alguém. Eu não tenho mais o controle sobre a situação. Seria assim Deus, a partir do momento que Deus fizesse a criação para alegrar o homem ou para satisfazer o homem, já teria perdido o controle. Porque a hora que o homem reclamasse, a criação teria perdido a finalidade, teria perdido o sentido. Deus fez a criação para o homem viver sobre a face da terra. O homem morrendo, o que aconteceu quando o pecado entrou, acabaria. Então, qual é o fim principal da criação? A glória declarativa de Deus. A igreja de Jesus Cristo encontrou o verdadeiro fim da criação, não é alguma coisa que esteja fora de Deus, mas é Deus mesmo, mais particularmente na manifestação externa da sua excelência inerente. O que é isso? Deus não fez a terra para mostrar que ele pode, não. Uma das maneiras que Deus achou para demonstrar a sua glória foi fazer as coisas. Até tem o Salmo 19, e vamos citar aqui, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então quer dizer o quê? Quando a gente olha na terra, quando a gente olha para o universo, quando a gente vai em uma cidade que é litoral, quando você olha a grandeza, você já tem aquele senso no coração, você reconhece que como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, como Deus é perfeito. E tem vezes, queridos, que eu me pego olhando para uma pessoa. Não sei se já conversa, estou parando com uma pessoa. Sabe o que eu gosto de ver aquela pessoa? A vida é independente que ela tem inteligência, o tempo que ela pensa rápido. Coisas que são normais ao ser humano, mas para analisar, a maioria das coisas que você faz, você aprendeu sozinho. Alguém me ensinou a andar, mas por mais que alguém estiver ensinando a andar, a reflexo, a movimentos, você aprendeu sozinho. Alguém me ensinou a comer. Sim. Tem muitas coisas que você aprendeu a fazer sozinho. Agora eu admiro, aquilo é a manifestação da glória de Deus. Então o fim da criação, o objetivo maior, vamos dizer assim, da criação é que Deus manifestasse a glória dele, mostrando a soberania, a excelência que ele tem. E assim conosco, quando você quer mostrar as suas habilidades, um dia eu estava conversando com um amigo meu, meus amigos, já escutando a ver quem era melhor alguma coisa. Eu sou bom nisso, eu não sou bom nisso. Aí um deles falou assim, vamos fazer uma corrida? Falei, me ganha. Aí ele falou assim, você está me chamando para fazer corrida porque você é bom em corrida. Senão você não vai me chamar. Qual a ideia? Você geralmente mostra as suas habilidades naquilo que você sabe fazer melhor. Com Deus não é diferente. Como que ele ia mostrar a excelência que ele é? Criando uma coisa excelente. Criando uma coisa fabulosa. Então, a criação, qual era a finalidade da criação? Mostrar a magnitude, a excelência que Deus possui. Vamos ver alguns exemplos bíblicos? Vamos lá. Isaías 43:7 e Ezequiel 36:21. Ezequiel 36, 21 e 22. Isaías 43:7 e Ezequiel 36, 21 e 22. Isaías 43:7, Ezequiel 36, 21 e 22. Pode ver. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei que também os fiz. Formei para a minha glória. Para a minha glória. Quando você olha o seu filho, quando você olha a sua filha, quando você vê o seu neto, sua neta, quando você se olha
Você vai ver, rapaz, Deus, nós somos perfeitos. Em que sentido? A criação de Deus é perfeita. Próximo texto. Mas eu vos poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foi. Então, qual é a ideia que Deus está falando para Israel? Olha, eu estou defendendo vocês, eu estou dando a terra para vocês, eu estou libertando vocês, não é por causa de vocês não, é por causa da minha glória que vocês profanaram. Como assim, pastor? Israel era um povo escolhido, era um povo especial, era um povo para crescer e explodir. Na hora que Israel começou a andar para trás, as pessoas começaram a questionar o poder de Deus. Mas que Deus é esse? É o nosso caso. Nós, o cristão, começa a deixar de ser santo, começa a parar, se não ter eficiência na oração, ter resultado na vida, não é o cristão meramente que é questionado, é o Deus que ele serve. Então, a coisa que Deus faz para nós, para que ele venha a ser glorificado através de nossas vidas. Mas tem mais alguns textos aqui que nós vamos ler. Isaías 40, o 15 e 16. Vamos ler de novo? Isaías 40, o 15 e 16. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó minuto das balanças. Eis que lança por aí as vidas como uma coisa pequenina. Nem os ídolos é suficiente para o povo, nem os seus animais são suficientes para o holocausto. Então, o que nós estamos vendo aí? Nada suficiente. A glória de Deus é o maior objetivo. Deus não fez isso para ser adorado forçosamente, obrigatoriamente. E Cristo, quando Deus criou a natureza, veja, o mundo é para quê? Para que a pessoa reconhecesse, ó, foi bem feito. Aqui é Deus de Deus. E Cristo, nós estamos falando da natureza, vamos entrar, depois vamos entrar agora no mundo espiritual, aqueles que têm essa percepção espiritual, como que Deus é perfeito, o plano da salvação, tudo isso que Deus fez, a gente fica de boca aberta, começa a perceber a majestade de Deus, então a gente tem que reconhecer que o nosso Deus é fabuloso. E como que a gente descobriu isso? Através da criação. Aí lá na frente, bem um pouquinho mais na frente, no próximo assunto, nós vamos ver uma palavra que a gente usa sobre a revelação geral. É revelação especial, é revelação geral. Essa revelação geral quer dizer o quê? É Deus se revelando através da natureza. A revelação especial é se revelando através de Jesus Cristo. Então, como é que nós temos noção de Deus? Através de tudo isso. Tudo isso que ele criou, a gente fala, tem um Deus de alguém, um Deus de alguém bom, alguém que é perfeito. Certo? Isso. Agora nós temos um panorama geral sobre a criação. Nós vamos passar ao tema gostoso, criação do mundo espiritual. Vamos falar um pouco sobre a criação do mundo espiritual. De imediato, vamos falar, o mundo espiritual, ele se resume e ele se intensifica na criação dos anjos. Primeira coisa é isso. A natureza dos anjos, criação do mundo espiritual, a primeira coisa, natureza dos anjos. Primeiro ponto que a gente vai ver agora, diferente de Deus, os anjos são seres criados. Algumas pessoas que tentaram colocar ao longo da história a ideia que os anjos estavam com Deus o tempo todo, inclusive na criação. Mas a gente vai ver alguns textos aqui, claro, que os anjos não são iguais a Deus. Em circunstância, em momento algum, porque eles são criados. Deus é autoexistente. Os anjos são seres criados. A criação dos anjos é ensinada com clareza na Escritura. Salmo 148, versículos 2 e 5, e Colossenses 1,16. Salmo 148, 2 e 5, e Colossenses 1,16. Pode ver. Salmo 148, 2 e 5, e Colossenses 1,16. Salmo 148, 2 e 5. Louvado
todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, louvar o Senhor, todos os anjos, todos os exércitos, porque Ele mandou e foram criados. Então, eles não são códigos, iguais a Deus. A primeira diferença, gritante, maciça, é o quê? Que eles foram criados. São seres criados. Colossenses 1,16. Pois todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, as que se vêem e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, queridos, não tem dúvida. Os anjos são diferentes. A primeira diferença dos anjos é que eles foram criados. E aí diz o quê? Que todos foram criados por ele, potestades, principados. Nada é algo existente como Deus. Segunda característica do anjo, segundo destaque sobre os anjos são seres espirituais e incorpóreos. O que quer dizer isso? São espirituais, eles não possuem corpo. Eles podem se manifestar milagres de Deus. Eles podem se manifestar, ter corpo, ter uma imagem definida. Eles podem até tocar em alguém por um momento que Deus permitiu. Mas eles em si mesmos não foram criados com corpos. A explícita afirmação da Escritura de que os anjos são espíritos. Vamos ver? Mateus 8,16. Alguém lê para mim? E Lucas 7,21. Mateus 8,16 e Lucas 7,21. Os anjos são seres criados, os anjos são seres espirituais, não possuem corpos. 8:16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles o espírito, e curou todos os que estavam enfermos. Então, aí estão falando sobre os anjos maus. Ele, com a sua palavra, expulsou todos os espíritos, os demônios, tá? Os anjos decaídos. Lucas 7,21. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas molestias e de doenças graves, e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. De espíritos malignos. Mas tem mais vezes mais claro, quer ver? Lucas 24:39 e Mateus 22:30. Lucas 24:19 e Mateus 22:30. Lucas 24:39, pode ser. Em minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, ao palpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vejo que eu tenho. Aí Jesus ressuscita e fala para as pessoas, pode tocar em mim, pode tocar em mim, eu sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne nem osso. Se os anjos são seres espirituais, eles não têm carne e nem osso. Mas tem outro texto interessante, Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Não se casam nem pelo casamento, serão como os anjos. Então, os anjos não têm negócio de casar, nada disso, porque eles não têm corpo. Os anjos são seres criados e são seres espirituais. Certo? Vamos ler ainda Lucas 8:30. A gente lê Lucas 8:30. Então, os anjos são seres criados, são seres espirituais. Não são iguais a Deus. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Então, queridos, a citação que cita sobre demônios pode se aplicar na noite também. Aí Jesus está com uma pessoa demoniada e perguntou nosso nome para legiões. Porque somos muitos. A ideia de legião, para alguns estudiosos, diz que legião romana vai de 2.000 até 6.000 soldados. Então, aquele homem tem uma variação de 2.000 a são espíritos. Mas também a Bíblia ensina isso explicitamente. Então, os anjos são racionais,
morais e imortais. Quer dizer que são pessoais. Não são seres perdidos, amebas, animais, não. São seres pessoais. Eles falam, eles sentem, eles falam, eles sentem, eles têm vontade, né? E a Bíblia ensina isso claramente. Vamos ver, embora não são oniscientes, são superiores aos homens em conhecimento. Além disso, têm natureza moral. E dessas qualidades estão sob obrigação moral. Então, os anjos, eles têm o quê? Inteligência, vontade própria, eles são espíritos que eles têm decisão, eles são superiores aos homens em termos de conhecimento, e eles têm vontade própria. Como é o texto? 2 Samuel 14, 20. 2 Samuel 14, 20. Samuel 14, 20. Para mudar o aspecto do negócio é que Joabe, seu servo, fez isso, mas meu Senhor é sábio, por sabedoria do anjo de Deus, e sabe tudo o que há na terra. Então diz o quê? O Senhor é sábio por sabedoria do anjo de Deus. Então os anjos são seres racionais, morais, imortais, têm sabedoria, têm inteligência, têm vontade. Não são seres ameba, robôs, não. Eles têm inteligência e têm vontade. Vamos ver mais um texto sobre os anjos? Abre aí, por gentileza, 1 de Pedro 2,11. 1 de Pedro 2,11. Então, os anjos são seres criados, por isso são diferentes de Deus. Os anjos são seres espirituais, não possuem corpo. E os anjos são seres racionais, morais e imortais. 1 de Pedro 2,11. Amados, os óculos, como peregrinos e estrangeiros no mundo, a vós habitais dos desejos impuros e guerreiros contra a alma. Vamos dizer, que eles tinham que lutar contra esses desejos impuros. E o interessante é que os anjos, eles têm moral, aquela noção de moral do certo e errado, e eles são retribuídos conforme, se eu for obediente, eles têm uma recompensa por obediência. E se forem desobedientes, serão punidos também. Então os anjos, o anjo bom é bom, o anjo mau é mau. Decidiram isso lá atrás, não tem atrás, nós vamos ver daqui a pouco. Mas aqueles é o seguinte: obedeceu, tem recompensa. Não obedeceu, tem punição por não ter obedecido, porque eles têm vontade e eles têm a noção do certo e do errado. A Bíblia fala dos anjos que permaneceram leais como os santos anjos. Vamos ver isso? Os santos anjos. Lucas 9, 26. Depois do Apocalipse 14, 10. Lucas 9, 26. Depois do Apocalipse 14, 10. Lucas 9, 26, e Apocalipse 14, 10. Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele o Filho do Homem se envergonhará quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Os santos anjos quem são? Que a Bíblia diz, nos ensina, que tudo que Deus fazia, ele falava o quê? E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que era bom. Então tudo que Deus fez, aqueles 6 dias de trabalho, Deus viu que era bom, inclusive os anjos. Porque aqui não fala de uma data, de um período exato que os anjos foram criados. Qualquer gente pode falar sem nem errar que eles foram criados entre o dia 1º e o 6º dia. Nem antes e nem depois. Então, tudo que Deus fez naqueles 6 dias, ele terminava falando e viu Deus que isso era bom. Era bom. É isso que é a ideia. Então os anjos, alguns permaneceram do jeito que foram criados. Agora Apocalipse 14, 10. Também deverá dos filhos da ira de Deus, preparados sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre
na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Então, quer dizer, as pessoas seriam castigadas na presença dos santos anjos do Cordeiro. Então, os anjos foram criados bons e se conservaram bons. Mas alguns se rebelaram contra Deus. Alguns foram contra Deus. Alguns caíram daquela fase que foram criados e se desviaram, perderam, se tornaram anjos maus. Vamos dizer, retrata, agora os que nós vamos falar, retrata os que caíram como mentirosos e pecadores. João, capítulo 8, 44, depois 1 de João 3, 8 a 10. João 8, 44. Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que está falando aí? Olha só o que está ensinando agora aí. Que houve um anjo que começou a errar desde o princípio. Falando do diabo. Então, já desde o princípio, ele começou a falar mentira. Ele não foi criado mentiroso. Ele não foi criado mal. Ele não foi criado para ser mal. Não foi criado para praticar seus pecados. Não. Mas ele tomou esse caminho e começou desde o princípio a falar mentira. Ele não passava nele. 1 de João 3, 8 a 10. Finalmente, teve todos os mesmos sentimentos, compassivos, amigos, fraternos, misericordiosos e humildes, não pagando mal com mal, justificando com justiça. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamado, para herdar-vos uma bênção, pois quem amar a vida dos seus vai ser mal, palavras enganosas. Então, quer dizer que você quer, a vez que você foi predestinado, foi ordenado, guarde a sua vida do mal, está do mal, se afaste do mal. E aí, queridos, a gente vê aqui ainda que os anjos bons, eles são imortais. Os anjos maus morrem. Vamos entender o que é morte nesse caso aqui. Morte é quando você está cortado, desvinculado da fonte de vida. Quem é a fonte de vida? Deus. Mas também com os anjos maus romperam com Deus, eles são mortos espiritualmente por Deus. Eles foram o exército de Deus, uma hoste de heróis poderosos, sempre prontos a fazer o que o Senhor manda, os anjos bons. Vamos ver um texto sobre os anjos bons? Efésios 3, versículo 10. Então, há dois grupos. Os anjos bons são aqueles que lutam para fazer a vontade de Deus. Os heróis poderosos, aqueles que estão prontos a obedecer o que Deus manda. Efésios 3, versículo 10. Para que sejam manifestadas as várias formas de sabedoria de Deus, por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, quer dizer, para que seja manifestada a glória de Deus através da igreja, os principados e potestades. Então, os santos, potestades, principados, tudo bem, eles trabalham para promover a glória de Deus. Eles trabalham para ajudar o evangelho a crescer, o reino de Deus crescer, a glória de Deus se manifesta. Mas tem os anjos maus, como o exército de Satanás, empenhados em destruir a obra de Deus. Então, vamos deixar uma coisa clara, pode ser, às vezes, sempre é toma. O que acontece? Mesmo que Satanás tenha os seus anjos, mesmo que Deus tenha os seus anjos, não há um conflito direto entre Deus e Satanás. Não existe isso. Satanás, embora quando foi criado como um anjo bom, e ele se desviou, ele quebrou, ele desobedeceu, ele foi ganancioso, ele foi egoísta, ele foi vaidoso, ele quis ser igual a Deus. Nisso, ele foi banido do céu. Então, às vezes a pessoa pensa, não, tem uma guerra entre Deus e o diabo. Existe o exército de Deus, existe o exército do diabo.
Mas Satanás, ele não briga com Deus. Não há esse tipo de batalha, porque Satanás é criatura de Deus e faz tudo conforme Deus manda. Vamos ver alguns textos sobre os anjos maus. Lucas 11, 21. Depois 2 Tessalonicenses 2, 9. Lucas 11, 21. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Então, o que está acontecendo aí?